Bem-vindos a mais um guia explicativo. Hoje, a gente vai decodificar a famosa função quadrática. A ideia aqui é pegar aquela álgebra que muitas vezes parece puramente abstrata e transformar em um mapa matemático super claro e, honestamente, incrivelmente fácil de navegar. O nosso objetivo é tornar cada detalhe dessa curva perfeitamente compreensível e, claro, super útil para a gente. E para fazer isso, o nosso roteiro de hoje passa por 5 pontos fundamentais. Primeiro, a famosa função quadrática. Depois, os parâmetros da parábola. 3. Encontrando as raízes. 4. O vértice da função. E, por último, as aplicações no mundo real. Seguindo esse exato roteiro, fica muito claro que dominar essas fórmulas é só uma questão de ir passo a passo, saindo das fórmulas mais básicas até chegar na resolução daquele problema complexo de prova com total confiança. Bom, então vamos lá. Ponto 1. A famosa função quadrática. O início de tudo. Vamos mergulhar direto no DNA central do nosso mapa matemático, a função quadrática, que a gente também vive vendo nos livros como função polinomial do segundo grau, é definida por essa fórmula clássica. F de x é igual a vezes x ao quadrado, mais b vezes x mais c. Um detalhe vital aqui, pessoal. As letras A, B e C representam números reais, os nossos coeficientes, e tem uma regra de ouro absoluta, tá? O valor de A nunca, em hipótese alguma, pode ser zero. Pensa bem, se o A fosse zero, o termo ao quadrado simplesmente sumiria, e a gente voltaria a ter uma equação de reta comum, de primeiro grau. É justamente essa presença marcante do x elevado ao quadrado que força o gráfico a se curvar, criando aquela forma simétrica super característica e bonita que a gente chama de parábola. Seguindo em frente. Ponto 2. Os parâmetros da parábola. Como a gente molda essa curva? Olha só que interessante, as letras A, B e C funcionam meio que como o volante e os pedais de um carro, moldando fisicamente a curva no nosso plano cartesiano. Destrinchando esses parâmetros, o papel de cada um fica óbvio. O A é quem manda na direção da concavidade. Ele é quem decide se a parábola está sorrindo para cima ou triste para baixo. O parâmetro B revela um detalhe super sutil, mas muito poderoso. Ele mostra a inclinação exata da curva bem na hora que ela cruza o eixo vertical, o eixo Y, indicando se ela está subindo ou descendo. E, finalmente, o C, que atua como um marco vertical inquestionável. Por que isso? Porque se a gente zerar o x, os dois primeiros termos simplesmente desaparecem da equação, e sobra só o C. Ou seja, C é literalmente o ponto exato de intersecção da nossa parábola com o eixo vertical. Isso ilustra de um jeito brilhante aquela relação de inversão que o parâmetro A traz para a gente. Quando o A é maior que zero, ou seja, positivo, a concavidade da parábola aponta para cima. Isso cria naturalmente a forma de um vale profundo, o que significa que a função atinge um ponto de valor mínimo antes de começar a subir de novo. Agora, no cenário oposto, quando A é menor que zero, sendo um número negativo, a concavidade aponta para baixo. É como se fosse o pico de uma montanha, indicando que a função chega num valor máximo absoluto de altura e logo em seguida começa a cair. Trazendo isso para um exemplo bem prático, f de x é igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 5. Com essa estrutura que a gente acabou de ver, dá para ler esse mapa de cara. O número 2 é positivo, então, sem dúvida, a curva tem a concavidade para cima. O número 3, que é o nosso b, também é positivo, mostrando que a parábola está num trajeto de subida na hora que corta a linha vertical. E o 5, o nosso c, é exatamente a altura no eixo y onde essa colisão vai acontecer. Dá para perceber? Só de bater o olho na equação, a gente já constrói uma imagem mental nítida do comportamento do gráfico? Maravilha! Ponto 3. Encontrando as raízes, cruzando o eixo X. Para a gente conseguir traçar o nosso mapa com perfeição, é absolutamente essencial descobrir onde a curva cruza o chão do gráfico, o plano horizontal. E esses pontos de cruzamento no eixo X são as famosas raízes ou zeros da função. É exatamente aqui que entra em cena o discriminante, mundialmente famoso pela letra grega delta. Ele funciona como uma espécie de radar inicial, sabe? Ele avisa de antemão quantas vezes a parábola vai cruzar o eixo X. Se a gente calcula o delta e ele dá maior que zero, bingo, é garantido que a parábola vai cortar o eixo X em dois lugares diferentes. Se der exatamente zero, a curva vai só encostar no eixo, em um único pontinho. E se for menor que zero, negativo, aí a parábola vai flutuar acima ou mergulhar abaixo do eixo X, sem nunca de fato encostar nele. Vamos ver como isso desenrola na prática com um cálculo usando a nossa velha conhecida, a fórmula de Bhaskara. Pegando a função x ao quadrado menos 5x mais 6. Passo 1, a gente identifica quem é quem. O A vale 1,
O B vale menos 5 e o C vale 6. No passo 2, a gente joga esses números na fórmula para achar o delta e as raízes. E no passo 3, de um jeito super sistemático, a mágica acontece e a gente encontra os nossos marcos horizontais exatos. As raízes são 2 e 3. Agora a gente sabe com 100% de certeza que a parábola fura o eixo horizontal cravado nos pontos 2 e 3. Agora a gente sabe com 100% de certeza que a parábola fura o eixo horizontal cravado nos pontos 2 e 3. Certo, agora o ponto 4, o vértice da função, o ponto extremo. Com as bases horizontais firmemente mapeadas, a gente avança para a joia da coroa desse nosso mapa. Encontrar o vértice responde àquela que é talvez a pergunta mais crucial sobre o comportamento de qualquer curva parabólica. Onde, exatamente, a parábola muda de direção? Em que milímetro a linha que está subindo perde a força, para totalmente e começa a despencar? Ou vice-versa, né? Onde a queda acaba e a subida recomeça? Para cravar esse ponto, a gente usa duas formulinhas super precisas que entregam de bandeja as coordenadas geográficas matemáticas do vértice. Para achar a posição horizontal, o x do vértice, a conta é menos b dividido por 2 vezes o a. E para achar a posição vertical, que vai dar a nossa altura máxima ou mínima, o y do vértice é menos delta dividido por 4 vezes o a. É com essas duas equações que a gente define o limite absoluto da função, estabelecendo o que a gente chama de conjunto imagem, que basicamente engloba todos os valores que a curva consegue alcançar. Trazendo de volta aquele mesmo exemplo de antes, x² menos 5x mais 6, se a gente aplicar o nosso a e o nosso b na primeira fórmula, o x do vértice dá 5 meios, ou 2,5. Aplicando a segunda fórmula para o y do vértice, a gente chega em menos 1/4, ou menos 0,25. O que isso quer dizer? Que essas coordenadas estão entregando para a gente o fundo exato daquele vale. A matemática deu de presente o ponto mais baixo de toda a trajetória geométrica e a gente não precisou desenhar uma linha sequer para descobrir isso. E chegamos ao nosso último tópico, o ponto 5, aplicações no mundo real, a matemática na prática. O grande trunfo de entender tudo isso é sacar como essa geometria abstrata resolve problemas altamente concretos do nosso dia a dia. Olha só como isso cai na prática com essa questão real que já apareceu na prova do Enem. A questão diz que a temperatura de uma estufa biológica é dada por uma função t que depende do tempo h em horas. E a fórmula é menos h² mais 22 vezes h menos 85. O exame fala que o crescimento máximo das bactérias acontece no exato momento em que a estufa atinge a temperatura máxima e aí pede para a gente classificar esse momento com base numa tabela. Entender que a temperatura chega no seu ápice justamente no pico de uma parábola virada para baixo, porque lembra, o nosso A que é negativo, significa que a solução desse baita problema se resume a um passo super simples, calcular o y do vértice. Então, seguindo exatamente o método que a gente acabou de ver, é só encontrar o delta e dividir na forma negativa por 4 vezes o valor de A. Esse cálculo elegante e super direto revela que a altura máxima no eixo vertical é exatamente o número 36, ou seja, a temperatura máxima que a estufa alcança é de 36 graus Celsius. Checando a tabela de referência que a prova forneceu, a marca de 36 graus cai exatamente na classificação de temperatura alta. Olha que incrível, a gente conseguiu prever um comportamento biológico usando única e exclusivamente a anatomia de uma equação. Fechando essa nossa jornada visual, acho que fica mais do que provado que essas letras e números são muito, mas muito mais do que só decoreba. A grande reflexão que fica é: onde mais na natureza essas curvas matemáticas perfeitas ditam os máximos e mínimos da vida? Seja na trajetória física de uma bola no ar, seja na projeção de lucros lá na Bolsa de Valores, mapas matemáticos com uma função quadrática não são só exercícios de apostila. Eles são, na verdade, os projetos arquitetônicos silenciosos que governam os vales e os picos de praticamente tudo que a gente conhece. Quando a gente aprende a ler esse mapa com clareza, aquele terreno que parecia super abstrato de repente faz todo sentido. E a pergunta que não quer calar é: quais outros padrões escondidos no nosso mundo estão só esperando para serem decodificados pelas lentes dessas funções incríveis?